Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Papo Aberto, o programa aqui da Exame, que conversa, que entrevista, né, que bate um papo com os protagonistas do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Eu sou Carlos Cauto e sou editor multimídia aqui da Exame e hoje vamos conversar com o gestor, com um dos gestores, na verdade, né, com o sócio-diretor da Ouro Preto Investimentos. Mas antes de apresentá-lo, eu lembro a todos vocês de seguir aqui o canal da Exame Invest no YouTube, se inscrever também aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também seguir a gente em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e principalmente no Instagram, onde todas as manhãs 8 horas em ponto, temos nossa abertura do mercado. Vamos então ao nosso convidado de hoje, o João Peixoto, sócio-diretor da Ouro Preto Investimentos e também sócio da Peixoto Neto Sociedade de Advogados. Vamos entender o porquê desta questão jurídica, né? Então, primeiramente, muito boa tarde, João, e é um prazer tê-lo conosco aqui na Exame. Boa tarde, Carlos. O prazer é meu, tá? E agradeço o convite. Prazer todo nosso tê-lo conosco. Então, vamos a Ouro Preto, vamos ao que interessa, né? Vamos falar da Ouro Preto, principalmente da trajetória da empresa, entender melhor o que a Ouro Preto é, quais são os produtos que ela tem no mercado e também quem são, né, os seus gestores. Então, como de costume aqui no Papo Aberto, 2 minutos para você falar da Ouro Preto, como começou, o que oferece ao mercado e também de você, do João Batista Peixoto, qual é a sua trajetória profissional até chegar na Ouro Preto. É com você, João. Carlos, minha formação é Direito, né? Eu fiz Direito, fiz Economia na USP, né? Direito na São Francisco, e advoguei durante um bom tempo no mercado de capitais, ainda tenho um escritório de advocacia. Além disso, eu sou um empresário que atua em vários, e tem outras participações em outras empresas, né? Mas como surgiu a Ouro Preto? Surgiu porque eu advogava na área de mercado de capitais, né? Como advogado eu passei por alguns grandes escritórios da área, e, por exemplo, Matos Filho Suchudowski, que era um escritório, na época era essa sociedade, né, entre o Ari Osvaldo e o Berno Suchudowski. E acontece que o mercado de capitais, até o ano 2000, o mercado de capitais, era um mercado que você tinha poucos produtos, você só tinha alguns produtos de renda fixa e renda variável, né? Só existiam os fundos de ações, os fundos de renda fixa tradicionais, né? Você tinha poucos produtos de crédito privado. Quando se falava em crédito privado, você estava falando basicamente de debêntures, só tinham 200 empresas de capital aberto que faziam ofertas públicas de debêntures, e a gente tinha ali o mercado acionário, Bovespa, você não acessava o mercado no exterior, investidor nenhum conseguia acessar, comprar diretamente títulos públicos, então o mercado de crédito privado estava restrito a debêntures e papéis emitidos por bancos, pelos grandes bancos, basicamente CDBs. Então, o que era o mercado de renda fixa? Títulos públicos, né, que só eram acessados pelos bancos ou os grandes fundos, e o mercado acionário, né, bursátil. Era um mercado, basicamente, eram os fundos multimercados, que especulavam aí com ações, câmbio e um pouco de título público, e os fundos de ações e fundos de renda fixa, que só comprava esses papéis que eu acabei de falar. Pois a partir do ano 2000, houve uma grande transformação no mercado de capitais, né? A CVM, em 2001, permitiu a criação de um FDIC, que ampliou assim, absurdamente a possibilidade de aquisição de títulos privados, né, títulos de dívida. Depois, foi permitido o investimento no exterior, até então não era permitido, né? Você popularizou o título público, né? Houve a criação do Tesouro Direto, houve a possibilidade, em 2003, de fazer investimento em FIPs, que era você comprar participações em empresas de capital fechado. Em 2006, surgiu o FDIC-NP, surgiram o CRI, o CRA, fundo imobiliário também, que até então havia 1 ou 2 fundos
né? Então, houve uma explosão de fundos imobiliários a partir de uma mudança regulatória. Então, houve, no começo do século, né? É legal falar começo do século, mas, assim, houve uma transformação absurda no mercado de capitais. E eu, como advogado, atuava criando esses tipos de fundos. Eu estava ali prestando assessoria, que eles chamam de fundos estruturados. Por que esses fundos são chamados de fundos estruturados? Porque dão trabalho para advogados. Então, mas não tem nada demais. Assim, esses fundos FDIC, fundo imobiliário, FIP, exigiam ali sempre a presença de um escritório de advocacia, né, uma assessoria jurídica, porque eram fundos complexos, que tinham que fazer uma documentação muito grande, contratos de cessão de recebíveis, contratos imobiliários, acordos de acionistas, no caso de FIPs, né? Havia uma complexidade ali jurídica. E eu, advogando nessa área, acabei meio que já era um empresário, já tinha outros negócios, editora de livros, escritório de advocacia, empresa de agropecuária. Então, eu me senti tentado ali a entrar no ramo de gestão de recursos de terceiros, tá? E conheci o meu sócio, né? Somos 2 sócios fundadores, né? Hoje a gente está fazendo uma partnership ali, então vão ter vários outros sócios, né? Mas os 2 sócios fundadores sou eu, né? Meu sócio, Leandro Turaça, que é a pessoa ali responsável perante a CVM, né? Uma coisa que poucas pessoas também, uma parte das pessoas talvez não saiba, cada gestora só pode ter uma pessoa responsável perante a CVM, né? É uma regra da CVM, né? Mesmo que seja uma gestora gigante, né, que tenha lá centenas e centenas de fundos, né? A gente mesmo tem mais de 100 fundos aqui, então tem que ter uma pessoa que é responsável pela gestora, né? São 2 diretores, assim, que a CVM, que são 2 gestores só, que acabam assumindo, assim, um pouco as maiores responsabilidades dentro de uma gestora. O diretor de gestão, que tem que ser autorizado pela CVM a prestar serviço de administração de carteira, e um diretor de compliance, né? O diretor de compliance e risco, né? Normalmente o diretor de compliance é o diretor de risco. E nesse caso, nós montamos aí com a gestora e o meu sócio. Ele já tinha passado por corretores de valores, fundos de pensão, então ele já tinha exercido essa função de gestão, né, de recursos de terceiros em fundos de pensão, no Economos, em corretora de valores e em family office. E a gente resolveu montar a gestora. Uma gestora com o propósito de atuar nesses tipos de fundos novos que estavam aparecendo no mercado, principalmente, né? Não que a gente também não tivesse um pouco ali, ensaiamos ali também algumas coisas na área de fundos multimercado, fundo quantitativo e tal, mas aquilo que nos inspirava ali a fazer a gestora e tal, era exatamente essa nova geração de fundos aí, fundos que saíam do que era o mercado antigo, né? Mercado tradicional de fundos de renda fixa, de papéis de bancos e debêntures de companhias abertas, né? E começamos a fazer FDICs, né? E hoje nossa especialidade são fundos de crédito. E a gente acha que esse mercado está começando. O mercado de fundos de crédito, né? Porque está havendo uma grande transformação no mercado de crédito. Ele está deixando de ser um mercado bancário e está se transformando num mercado, e está indo para o mercado de crédito está indo para o mercado de capitais, né? Ou seja, bem, vou parar por aqui para não ficar falando sozinho. Não, mas estava super interessante, eu me lembro uma verdadeira aula de história assim do mercado de capitais brasileiro, super interessante, mas vamos então aos detalhes, né, desses pontos. Então, primeiramente, a gente poderia dizer, né, que a Ouro Preto, vamos dizer, surgiu quando o mercado brasileiro de fato se modernizou, né? Quando o mercado se tornou mais moderno, mais ligado também ao que está acontecendo lá fora, porque de fato o Brasil, né, me corrija se estou errado, nos anos 90 era ainda muito atrasado nesse aspecto, e somente a partir dos anos 2000 começou, lentamente também, né, mas a ser um pouco mais moderno e eficiente, né? Agora, você estava falando dos fundos, né, da Ouro Preto.
tem vários fundos aqui, eu vi tá no site de vocês, né? Tá tudo bem explicado, mas eu queria só pegar dois fundos que são, acredito eu, os mais populares, né? As pessoas sempre olham primeiramente fundo multimercado e fundo de ações, né? Alguns também fundo imobiliário, mas vamos dizer assim, os fundos mais populares são geralmente os multimercados e de ações, né? E o fundo multimercado de vocês aqui tem uma rentabilidade bastante interessante. Estou aqui com a material de divulgação aqui. A rentabilidade do fundo, por exemplo, no ano passado foi de 5,10% contra um CDI de 2,77%, ou seja, 134% a mais do CDI. Em 2019 foi de 8,06%, CDI 5,97%. Em 2018, 8,93%, CDI 6,42%. Em 2017, 13,40%, CDI 9,95%. Então, uma rentabilidade constantemente superior, né, ao do CDI. Esse ano também está dobrando o CDI, 4,68 contra 2,06 até o mês de agosto. E o fundo de ações, que é um pouco mais recente, né? O fundo de ações foi criado em 2019, estou vendo aqui. Ele também tem uma rentabilidade superior, né, ao Ibovespa. Tá todo o material, tá lá, não vou ler tudo aqui porque é bastante coisa, mas o ano passado o fundo deu. O ano retrasado, 2019, deu 7,23, o Ibovespa deu 6,85, e o ano passado foi 4,99 contra o Ibovespa 9,30. Esse é o mês de dezembro, então, corrigindo aqui, isso aqui não é acumulado, isso aqui é só o mês de dezembro, o acumulado está aqui, o fundo aqui está certo, assim, o acumulado em 2020 deu 13,97 em 2020, o Ibovespa 2,92, e em 2019, 22,14 contra 22,21 do Ibovespa. Agora, João, os fundos de vocês, o que vocês gostam de olhar para os fundos de vocês? Claro que o multimercado e o fundo de ações são dois bichos diferentes, né? São bastante diferentes. O multimercado está muito mais atrelado também a título de renda fixa, etc. E o fundo de ações não tem essa âncora, né? Mas o que vocês gostam? Quais setores vocês gostam de investir? Tem alguma empresa que vocês privilegiam? Como é que é a filosofia de investimento de vocês no multimercado e no fundo de ações? Bem, o fundo de ações, vou falar rapidamente sobre o fundo de ações e depois sobre o fundo multimercado, que é um fundo de crédito privado, que é mais a nossa especialidade, né? Então, mas só complementando ali a apresentação da editora, da gestora, a gente tem aqui diversos fundos, né? Mais de 100 fundos e de todas as classes Ambima. Então, uma característica nossa também é que nós temos fundos imobiliários, fundo de investimento em participações, fundo de ações, multimercado, temos diversas classes. Também foi uma coisa que aconteceu, né, dentro do crescimento da gestora, né? A gestora hoje tem cerca de 7,5 bi sob gestão, tá? E no fundo de ações é um fundo conservador, assim, sua política, né? Basicamente um fundo fundamentalista, né? Que estuda ali cada empresa sem ser um fundo muito agressivo, né? O objetivo não é esse, né? O objetivo é realmente estudar os fundamentos de cada empresa, tal, com base nisso, né? Então, esse é o propósito. Agora, no caso dos fundos, do fundo multimercado, a gente tem um fundo que já tem bastante tempo, um fundo que sempre ganhou prêmios de várias revistas, né, S&P, tal, porque é um fundo que sempre tem uma rentabilidade boa, né, classificado como fundo como multimercado livre, né, até porque falta ainda uma classificação melhor, você classificar melhor esses fundos de crédito, né, como eu falei, ainda é uma coisa nova, né, o mercado, muitas vezes, eles não sabem muito bem como classificar esses fundos novos de crédito que estão surgindo aí. Só que esse fundo, assim, sempre deu uma rentabilidade, na época que a taxa de juros estava lá 15%, a gente dava 150% do CDI, né? E hoje, com a taxa de juros
recentemente estava bem baixa, a gente estava dando 250% do CDI, né? Porque também a taxa de juros tinha caído bastante, né? A Selic tinha caído bastante, a Selic tinha caído bastante. Mas na época que o fundo dava uma rentabilidade lá em torno de 150, era uma rentabilidade muito boa, porque você tinha uma taxa de juros de 15%, 14%, né? Então, você estava dando um retorno de 20% ao ano, é um negócio assim, muito bom. Mas é um fundo que aplica em fundos de crédito, né? Então, nós temos vários outros fundos aqui debaixo desse fundo, né, que são fundos de crédito, e muito dos fundos investidos, muitas operações, muitas ofertas são ofertas feitas na forma de esforços restritos, né? Então, a gente, às vezes, faz ofertas de fundos e a gente vai em busca de investidores que muitas vezes não aparece esse esforço, né, da gestora de buscar investidores, porque, como você deve saber, esforços restritos, você busca um número pequeno de investidores, você pode buscar 75 investidores no máximo, então não é um fundo aberto a investimentos de todo o mercado, como é o caso de fundos que são condomínios abertos, né? Nesse caso aí, que aí estão esse fundo está em plataformas de investimento, né? Mas a gente tem muitas operações aqui que a gente busca diretamente os investidores, em geral investidores profissionais, né? E esse fundo, FICFIN, ele investe em FDICs, basicamente FDICs nossos aqui, sob nossa gestão, em geral, em ofertas que são ofertas na forma de sócios restritos, tá? Essa é a política de investimento, ou seja, diversificar em vários fundos de crédito, tá? E aí a gente tem uma quantidade muito grande de operações de crédito. A gente tem mais de 80 FDICs aqui, e uma outra característica desses fundos estruturados é que cada fundo não se parece com outro fundo, são características muito específicas, né? Cada fundo ele tem uma política de investimento muito própria, porque é uma política de investimento em crédito, tá? Então, dificilmente um fundo você consegue, diferente dos fundos multimercados, né, que você consegue classificá-los ali, sempre tem as políticas tradicionais de fundos multimercados ou de fundos de renda fixa ali, né? Tem aquela classificação Ambima, conhecida classificação Ambima, que você sabe qual tipo de, como é que o gestor vai atuar ali naquele fundo, né? Os fundos de crédito, eles são, praticamente nenhum fundo de crédito se parece com outro fundo de crédito. Essa é a verdade, né? Porque sempre tem, assim, sempre tem detalhes da política de crédito ali muito específicas, tá? Então, a gente tem fundos de crédito aqui, desde crédito estudantil, a fundos de duplicatas, a legal claim, a diversas operações de crédito, e nunca uma operação é igual a outra operação, entendeu? Agora, vamos falar então um pouquinho de fundo de crédito, né? Vamos entrar um pouco como se fala em latim, interna corporis, né, dos fundos. Primeiramente, eu queria te perguntar, o mercado, como você falou, não entendeu muito bem o conceito de fundo de crédito. Você acha que é uma questão de maturação no mercado, ou é um produto que vai continuar sendo muito complicado para o investidor médio que está entrando agora na bolsa, esses 4 milhões de pessoas, etc. E o ponto número 2, sempre atendo essa pergunta, a legislação brasileira hoje complica a vida para os fundos de créditos, ou já está redonda? Não, o problema não está na legislação, né, que ela vem se aprimorando muito, né? Quando a gente fala em legislação no mercado de capitais, está falando basicamente das instruções da CVM, né, que agora a CVM vai passar a chamar resolução, né, eu acho. Então, eu acho que a CVM, ela exerce, ela é bem competente naquilo que ela faz ali, em matéria de legislação a respeito dos fundos ali. Então, o problema não estaria ali, nesse negócio. A questão é que a gente tem uma tradição de muitos anos em que o crédito era o crédito bancário, né? Então, se você pegar... O que é um banco, afinal de contas, né? Se você pegar lá... Tem uma legislação, né, de 64 que
a legislação que é do Sistema Financeiro Nacional, que institui o Sistema Financeiro Nacional. Então, ele define a instituição financeira como sendo uma instituição que faz a gestão de recursos de terceiros, né? Quando você pensa em banco, você pensa assim, banco é uma instituição que empresta dinheiro. Não. Banco é uma instituição que trabalha com recursos de terceiros. Tá? E quando os bancos, há 30, 40 anos, só os bancos trabalhavam com recursos de terceiros. Não havia gestoras independentes, né? Então, hoje você tem ali, na Ambima, deve ter uns 750 associados, filiados à Ambima, né? Que é a associação das entidades que atuam no mercado financeiro de capitais. A maioria são gestoras independentes, né, de recursos de terceiros. Ou seja, cada gestora independente, ela age como se fosse um banco. A diferença é que a gestora independente ela sofre uma fiscalização e uma regulação que é emanada da CVM, e o banco sofre mais uma fiscalização e uma legislação que é mais do Banco Central, né? E ambos estão debaixo do Conselho Monetário Nacional. A diferença é que no mercado de capitais você tem muito mais agilidade, né? Vai ter muito mais agilidade e muito mais plasticidade ali, muito mais inovações, né? O mercado bancário ele é muito mais rígido, assim, mais engessado. E essa criação e essa explosão de gestoras de recursos de terceiros, né, que continua acontecendo, né? Todo ano surgem aí dezenas de gestoras, né? Isso está mudando o mercado de crédito. Então, o mercado de crédito ainda é um mercado muito bancário. Você tem 4,5 trilhões ali a carteira de crédito dos bancos, e é muito concentrado em 5 bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Santander, né? Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, né? Depois você teria ali o Safra e o BTG, né? Mas um segundo escalão distante dos outros ali, né? Em termos de quantidade de volume sobre gestão. Mas, e com essa explosão de gestoras independentes, né? Então, assim, o mercado está indo para o mercado de capitais, mas isso é um processo lento. Mas eu acho que é um processo, digamos assim, inexorável ali, não vai deixar de acontecer isso, porque isso está ligado também a várias mudanças, né, mudanças tecnológicas, né, a inovação tecnológica, né, a emergência aí da internet, né. Quer dizer, o mercado era um mercado bancário, que era um mercado que dependia de agências físicas, dependia de uma estrutura de investimentos pesadíssimos, né, em computação, né. Os bancos tinham os mainframes, que eram computadores da IBM caríssimos, né. Tudo isso está mudando. Então, cada gestor, eu diria até que cada fundo de crédito é um mini banco, entende? É um pequeno banco. E aí o Banco Central ainda deu mais um impulso a essa descentralização do crédito, né? Como eu disse, hoje é um crédito muito concentrado, e dois elementos vão ajudar nessa descentralização aí, nessa pulverização do crédito, né? O mercado de capitais, através das diversas operações que podem ser feitas, né? Como fundos como FIDIC, FIAGRO, fundo imobiliário também, você pode fazer um fundo imobiliário só para comprar papéis, só para atuar na área de crédito, e a sociedade de crédito direto, que é uma criação do Banco Central, que é um mini banco, né? Que é um banco que você pode fazer um banco com um capital muito pequeno, com 1 milhão só de capital, né? Então, isso tudo vai dar um impulso muito grande. Eu acho assim, é um processo, né? Você não muda uma coisa da noite para o dia, né? Claro. Eu acho que só que chega uma hora, o crescimento é logaritmo, né? Não é linear, né? Então chega uma hora, o negócio pum, né?
cresce com uma rapidez muito maior, eu acho que a gente já está virando uma curva ali, né? O crescimento ele foi muito lento no começo ali, mais lento, mas me parece que agora ele vai ser uma coisa mais rápida ali. Vamos ver, torcendo que seja, né? Torcendo que seja assim. Agora, últimas duas perguntas, João. Queria te perguntar sobre a situação atual do mercado e também o que você está achando da situação macroeconômica do Brasil. Né, temos mais 10 minutinhos no máximo para antes que a gente estoure nosso tempo de vez. Vamos lá. Eu estou vendo aqui a análise da gestora do fundo de ações, né, que foi divulgada em agosto, justamente começa com a frase dizendo: o mês de agosto foi novamente desafiador para a Bolsa, apresentando um retorno negativo pelo segundo mês consecutivo. Né? A desvalorização de 2,5% do Ibovespa foi na contramão das bolsas americanas, que continuam a bater máximas históricas, fecha aspas, né? Primeiras 3 linhas, né? 2 linhas e meio da carta de vocês. Agora, João, como é que está o mercado no Brasil nesse momento? Qual que é a visão de vocês? Também em previsão do que nós espera no ano que vem, que é o ano eleitoral, e onde a volatilidade abunda, né, em anos eleitorais, normalmente. Por favor. Olha, o mercado financeiro assim, tem ido muito bem, né? A quantidade de recursos sob gestão, isso aí nunca... e mercado acionário também, você vê a quantidade de empresas que abriram capital. Então, nos últimos 2, 3 anos aí, não há do que reclamar em relação a isso, né? O problema brasileiro não está aí no mercado financeiro, que tem ido muito bem, né? O problema brasileiro está na política, nessa briga entre Supremo e Executivo, né? Na briga entre Poder Judiciário e Executivo, que é uma coisa que tem provocado um mal muito grande ao Brasil, né? Tem impedido que o Brasil ele deu uma virada conservadora, né? Depois de 30 anos de governos socialistas o povo resolveu mudar o governo, né? Resolveu votar num presidente que tem uma proposta conservadora em matéria de costumes, né? E liberal em matéria de economia, né? Seria o Paulo Guedes ali. E essa briga que a gente está aqui como espectador, essa briga entre o judiciário tem prejudicado muito o Brasil, né? Agora, lá fora, o que eu acredito que o problema por conta da pandemia, houve realmente o Fed, né, o Banco Americano, jogou muito dinheiro na economia americana e até um espanto, assim como a gente também, jogamos, o governo federal também brasileiro jogou muito dinheiro aí na economia e até um espanto que não tenha gerado inflação, né, isso espanta a todos, porque houve um excesso de liquidez. E isso foi parar nas bolsas, né, no caso dos Estados Unidos, especialmente. Então, eu acredito que, no caso brasileiro, eu não acho que as ações que o preço das empresas, o valor das empresas, esteja tão elevado, né? Mas, no caso das ações das empresas americanas, a Bolsa dos Estados Unidos, obviamente que nós estamos vendo ali uma bolha, né? Uma certa bolha. Então, temos que ficar atento, porque essa bolha pode explodir a qualquer momento, aí, então, tem que ficar um pouco atento. A não ser que o Fed, o governo americano, tem uma habilidade gigante em continuar empurrando essa, né? Porque qual é o problema dos Estados Unidos? Tem um déficit fiscal gigante, tem um déficit comercial gigante, né? A dívida pública americana já deve estar em 160% do PIB, né? E isso tudo é uma coisa inédita, né? Esse crescimento, esse déficit que parece não ter fim, né? 100 e tantos bilhões, né, de déficit fiscal por mês nos Estados Unidos, né? Assim, até que ponto os americanos vão conseguir rolar esse tipo de coisa, né? Ou seja, vai ficar rolando esse déficit fiscal até quando, né? Vai ficar emitindo dinheiro, título público até quando? Eu acho que isso aí certamente vai ter um limite. E outra questão, você perguntou a questão internacional também, é a agressividade da China. A China está dando uma virada aí, conservadora, no sentido conservadora, comunista conservadora, né? Ela está voltando às raízes comunistas ali, o Xi Jinping está dando uma de Mao Tse Tung, e isso também é preocupante,
né? Preocupante, porque hoje o mundo todo depende da China, né? Seja como mercado de comprar, como são as empresas que mais crescem, né? E isso também, então, assim, tem essas duas grandes preocupações, né? Essa irresponsabilidade fiscal americana, né, que torra dinheiro sem parar, essa agressividade da China agora, que né, parece que também deram uma guinada, ou seja, durante 30 anos aí a China cresceu absurdamente, tinha uma política liberal ali na economia, e agora começou a colocar muito mais regras ali e quer impor um padrão ali que a gente conhece muito bem aí, de governos antigos socialistas, né? Isso também é preocupante. Internamente, o que prejudica é essa briga, né? Do Bolsonaro com o STF, praticamente. Essa disputa aí que sem fim, né? E considerando que, né? Agora, telegráfico, só para terminar esse ponto internacional, porque eu queria te perguntar uma questão macroeconômica brasileira. Então, você falou de bolha Estados Unidos, telegraficamente. Vocês acham, então, aí na Ouro Preto, que exista hoje uma bolha do mercado acionário nos Estados Unidos por causa desse excesso de liquidez que foi injetado pelo Fed nos últimos 2 anos, mas isso já vem de 2008, na verdade, né? Então, vocês acreditam que haja uma bolha hoje nos Estados Unidos? Eu não sei se é consenso aqui, eu acredito. A sua opinião, pelo menos, é essa. Eu não sei se é consenso entre todos os analistas daqui, todo mundo, né? Mas eu acredito, não sei nem se meu sócio estaria de acordo com isso, mas eu acredito que haja essa bolha, sim, né? Eu acho que agora, se isso é administrado, até onde isso vai, se isso pode perdurar durante mais uma década, não sei, a gente não sabe, mas sem dúvida que houve um excesso de liquidez, o dinheiro realmente acabou sendo, nos Estados Unidos, direcionado para as ações, porque os americanos têm essa tradição de investir em ações, tá? Então, o dinheiro... o americano não teve, durante anos e anos, esse mercado de renda fixa, que é o mercado brasileiro, né? De renda fixa, que você não precisava correr risco e botava dinheiro lá em título público, né? Às vezes, há muito tempo, o título público não dá muito resultado. Então, o mercado acionário sempre foi mais forte. Então, assim, eu acho que realmente tem muito dinheiro muito dinheiro americano no mundo ali, né? E acaba afetando a gente também. Você vê que esses movimentos, essa volatilidade da Bolsa brasileira está sempre muito ligada ao movimento, ao investidor estrangeiro, né? Se dependesse do investidor brasileiro, dos fundos que compram ações, não teria tanta volatilidade. Até porque os estrangeiros são poucas milhares de pessoas ou de entidades aqui no Brasil, mas controlam 50%, né, da Bolsa brasileira, seja em termos de volatilidade, de fluxo, né, todo dia, né, de compra e de venda. São sempre os mais nervosos, né? Exatamente. Entram e saem com muita rapidez, né? Até porque são aqueles que menos conhecem o Brasil, porque muitas vezes nem aqui fisicamente no país estão, né? Falando em país, João, última pergunta, telegráfico também, que já estamos estourando o nosso tempo. Sua visão agora da situação macroeconômica brasileira, com também uma dívida pública por volta de 80% do PIB, um PIB que vai crescer 5% esse ano, mas ainda temos uma inflação também complicada, de novo, nos 2 dígitos, e um desemprego que continua bastante elevado. Sua visão para a situação macro do Brasil, e se isso te preocupa ou não, telegráfico, que estamos com pouquíssimo tempo aqui. Não, preocupa um pouco por causa dessa briga. Eu acho que o governo federal, tanto que a gente ouve do próprio presidente ou do Paulo Guedes, o propósito desse governo era enxugar o Estado, né? Era diminuir impostos, era fazer uma política liberal, era desburocratizar. Só que nós temos ali toda essa elite política de burocratas e de políticos brasileiros que não tem esse mesmo propósito, né? Todos esses governadores, nós temos aí 500 mil pessoas em cargos eletivos no Brasil, não sei quantos, né, candidatos, né? Muita gente ligada à política, muito funcionário público
E o propósito deles é outro, né? Gastar. Eu acho que a responsabilidade dos governos, basta ver que tem vários governos estaduais aí que estão quebrados há anos, né? Basta ver que os governos estaduais não pagam os precatórios há anos e anos, né? Então, a situação, a responsabilidade fiscal dos governos estaduais, acho que sempre é maior, né? Eu acho que isso tem prejudicado muito o governo, né? Se o governo, por exemplo, Bolsonaro não teria derramado tanto dinheiro aí no mercado, né? Se não fosse a pressão dos governadores por causa da pandemia, né? Se dependesse, acho que do próprio presidente, as pessoas não teriam nem ficado em casa, né? A vida teria continuado normal, né? Ainda que isso pudesse ter algum prejuízo aí, algum outros problemas aí médicos, né? Mas certamente não seriam problemas econômicos, né? Agora, então acho que essa a grande questão. Acho que existe uma pressão da classe política para o Brasil continuar sendo o que é, ou seja, uma responsabilidade fiscal. O Brasil sempre teve uma responsabilidade fiscal, né? Então, mas se dependesse da atual equipe econômica, do Banco Central, né, que agora é independente, de quem está à frente do Banco Central, de quem está à frente da política econômica e do próprio presidente, eu acredito que a gente poderia ter mudado um pouco isso aí. Já teríamos mudado essa história triste do Brasil também, de ser um país de muita responsabilidade fiscal, de ineficiência estatal, de muitos impostos e pouco benefício para a população. Com certeza. Carga tributária da Noruega e serviços, muitas vezes, do Zimbábue, né? A gente sempre fala isso também. Como diz o Delfim Neto, né? O Brasil poderia se chamar Engana, né? Que é carga tributária da Inglaterra e serviços de Gana, né? Com certeza, com certeza. Gente, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o João Peixoto, que é sócio fundador, sócio diretor, né, da Ouro Preto Investimentos e também sócio da Peixoto Neto Sociedade de Advogados. Muito obrigado, João, por sua participação hoje aqui no Papo Aberto. Eu agradeço. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui nas redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não se esqueçam também de nosso podcast e também o nosso site exame.com para ficar sempre informados sobre tudo que movimenta o mercado de capitais no Brasil e no mundo. Eu sou Carlo Cauti e vejo vocês no próximo Papo Aberto. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.